Oi, pessoal, estamos aqui com muita alegria nesse podcast com a mãe disso tudo, sabe? O útero do Eu Me Deixo Curar e dessa história toda que a gente vai conversar. Está bem aqui na minha frente a minha mãe, palmas para Jesus, yes! E nós vamos conversar hoje a respeito dessa frase, dessa história, desse estilo de vida chamado Eu Me Deixo Curar. Não é verdade, mãe? É verdade. Como é bom estar aqui com a senhora, de verdade. Tá bom, obrigada. E muito obrigada. por que a gente decidiu fazer numa mesa? Porque eu até esses dias postei um pequeno vídeo. Quando eu venho de viagem, eu passo pela sua casa. Nós não moramos mais na mesma cidade. Quando eu volto para casa, eu passo por lá, a gente se encontra. E eu sempre amo, a senhora sabe, a senhora é minha pastora, amor. Ouvir os seus conselhos. A senhora sempre tem um conselho sábio. E tudo na nossa casa começou numa mesa. Antes de qualquer pessoa no Brasil falar da mesa, eu nem olho. Eu vou falar duas coisas aqui hoje, mãe. O quê? Eu demorei a assistir aquele filme, O Quarto de Guerra. Sabe quando saiu o filme? Porque a senhora me ensinou na prática, na vida. Bem antes. Aí eu falei, não, depois eu assisto. Porque minha mãe já me ensinou esse lugar. E outra coisa, antes de qualquer pessoa falar da mesa posta, eu cresci numa mesa posta. É verdade. E as lições que a senhora e o papai nos ensinaram dessa mesa, na mesa, nos acompanham. E grudaram em nós pro resto da vida. Então, vamos lá. O que a senhora queria começar comentando sobre o tema, o Eu Me Deixo Curar, ou sobre a mesa, ou sobre a família reunida, enfim, vamos seguir por esse caminho até a gente falar das estações. Bom, mesa fala de tudo. Mesa significa você estar reunido para conversar sobre vários assuntos, tratar de alguns temas sérios ou não. Mesa é lugar de alegria. Mesa é lugar de tomarmos decisões. Mesa é um lugar maravilhoso onde nós tomamos refeições. Mesa é tudo na nossa vida. É mais fácil você estar reunida para conversar numa mesa do que sentada numa sala, num sofá grande, confortável, e ali parece que não tem aquela unidade, aquele espírito de unidade mesmo, de amor. Mas você na mesa, olha aqui, nós estamos olhando uma para a outra. Né? Temos aqui um café, pois é, olhando nos olhos. Um cafezinho, eu gosto de conversar com as pessoas olhando nos olhos dela. Eu gosto de ensinar olhando nos olhos. Eu gosto de dar aula olhando nos olhos. E fazer perguntas olhando nos olhos. Porque quando você está na mesa, Juliana, você está sentindo profundamente todas as reações do rosto da pessoa. Uau. Lendo a face das pessoas. E eu tenho essa facilidade de interpretar o olhar das pessoas. Uau. E as pessoas se expressam pelo olhar. Então, mesa é tudo. Né? É verdade. Pode ser uma mesa simples ou uma mesa linda como essa aqui, né? Nossa, que lugar gostoso. E é verdade. E pode ser qualquer tipo de mesa. Por pequena ou grande, não importa o tamanho, não importa o local. É não uma importa mesa. Quantos utensílios eu coloco. Não Desde importa. que eu coloque. Gente, para minha mãe, a xícara sem o pires é pecado. É feio. Então, mas é verdade. Quando você coloca o mínimo possível, pires, xícara, um pratinho de sobremesa e vamos conversar. E um cafezinho. Pronto. E o cafezinho. Ali o ambiente está preparado. Aliás, o brasileiro tem essa característica, né? Vai lá em casa para tomar um cafezinho comigo. É na mesa. Não é distribuindo bandejas como se estivéssemos num evento, numa festa. É aquele jeito formal. Isso aqui é informalidade. E mas é respeitoso, né? É respeitoso. Eu sou muito dada à simplicidade. Eu sei. Você me conhece, né, filha? Simplicidade. Eu acho que na simplicidade a gente encontra todos os caminhos para trabalharmos em qualquer área da vida. É verdade. Né? Mas pode perguntar o que você quiser, eu estou aqui pronto para responder. Então vamos lá. Eu lembro quando Deus, quando o Espírito do vivo Deus falou comigo do tema do primeiro congresso. Eu me deixo curar. É muito forte porque foi só um tema de um congresso.
Eu estava obedecendo, inclusive, uma palavra de um profeta que parou a gente no meio da rua em Brasília e falou: vejo muitas mulheres em volta de você, marca um congresso. Eu lembro que me deu assim aquele temor do Senhor. Eu falei: meu Deus, é fim de ano, como que eu vou fazer um congresso agora? Mas por temor ao Senhor e por ter sido uma mensagem de um profeta no meio da rua, nós começamos. E com o passar dos anos, eu tô chorando aqui, fico emocionada de lembrar, porque o Eu Me Deixo Curar toca na sua vida. Passado, presente, futuro eu não sei. A Juliana é muito emotiva. Eu sou mais durona. As minhas emoções são diferentes. Mas toca, né? Porque esse ano nós vamos falar de estações. Então é primavera. Eu não sei a ordem correta do ano. Eu sempre falo primavera, verão, outono e inverno. Eu acho que não é As bem 4 assim. estações. Mas né? enfim, a primavera é maravilhosa. Flores aparecem. Flores de todas as cores. Mas eu choro porque o Eu Me Deixo Curar é a senhora falando no meu ouvido. Como assim? Como assim? A sua vida fala mais que as suas palavras. Mas a vida é assim, né, Juliana? E a senhora falando no meu ouvido, Eu Me Deixo Curar, se tornou um estilo de vida, mãe, de centenas e milhares de mulheres. A senhora não tem noção onde isso foi, onde isso está indo. E saiu dessa mesa com a senhora, da sua cozinha, e tem saído da minha cozinha. Se eu não estou em viagem, eu estou na cozinha. Ontem eu cheguei de viagem, por exemplo, e eu fui fazer uma janta. Para nós, lá em casa, meu marido, eu, minha sogra, né, que tá morando com a gente, em meia hora eu fiz uma janta tão gostosa, que o Ledilson comeu tanto, mas é a sua voz falando nos meus ouvidos. Certo. A senhora se deixou curar. A senhora tem 4 filhos pastores, profetas, até com o ministério apostólico, de alguma maneira, a senhora se deixou, porque senão a senhora não estaria mais aqui. E a senhora só vai para a eternidade na hora certa. Juliana, mas deixa eu te falar uma coisa. As estações falam muito, eu choro porque a senhora viveu todas elas. A senhora viveu o inverno. Vivi. A senhora viveu o verão. A senhora viveu o outono, quando as árvores caem as folhas. E nos Estados Unidos é muito bonito aquelas árvores de cor laranja com vermelho e tal, mas nem sempre é assim. Às vezes caem as folhas, a árvore fica sem folhas, mas os frutos aparecem. E a senhora viveu a primavera, o verão, o outono. Eu queria que a senhora falasse um pouco de uma das estações. Escolha uma, fale para nós. Ou fale de todas, uma de cada vez. Porque eu fico emocionada de estar na mesa com a senhora falando do que saiu da senhora e está indo para o Brasil e para as nações. Bem, minha filha, deixa eu pensar aqui. O meu nascimento, a minha infância foi quase acabando, uma colônia de imigrantes no Paraná, né? Eu sou paranaense, mas hoje isso não tem nada a ver. Fui criada num lar muito rigoroso. Tive uma mãe de um caráter, um temperamento muito forte, muito rigorosa, porque eu sou descendente de imigrantes e do pós-guerra, né? A guerra acabou e esses imigrantes continuaram lutando depois de vindos para o Brasil. Mas no nosso lar, a questão de boas maneiras, uma boa educação, uma menina se tornar uma moça e uma jovem senhora, boa dona de casa, conforme os princípios bíblicos, era muito sério. Veja bem, Juliana, você se lembra como é que eu criei vocês dentro de casa? Boas maneiras, conversar direito, falar corretamente, né? Vim para um lugar que foi um choque cultural muito grande na época, né? Eu vim aqui para São Luís de Montes Belos, aqui perto, em 1967. Então eu tenho 82 anos agora, estou quase completando 83. Então você imagine isso, vamos dizer, 60 anos atrás, 60 anos de casada agora em dezembro. Então, filha, era tudo muito diferente naquela época, né? E eu sempre primei por uma casa limpa, organizada, e me dediquei a ser uma melhor dona de casa que eu podia ser na época, apesar de lutas,
falta de algumas coisas em se tratando de conforto, né? Mas se bem que a gente chega a uma época da vida que a gente já não liga mais para isso, que isso passa a ser, passa a ter menos importância. Pois é, mas qual seria a estação que a senhora estava vivendo nessa época? Vivendo nessa época uma estação de alegria. Porque tudo começou com o meu chamado missionário de Deus. Eu estava com 16 anos, morava lá em Curitiba, e eu senti muito forte o chamado de Deus para missões. Já falei isso em ocasiões anteriores. E então eu tinha que ser a melhor dona de casa. Eu pensava assim. Eu tinha que ser a melhor mãe. E eu era a professora de vocês. Vocês, quando iam para a escolinha primária, né, aquele que chamavam antigamente de grupo escolar, hoje é primeira fase, primeiro ano. Mudou tudo. Mas, em suma, é a mesma coisa. Então, eu tinha que ser a professora, a instrutora, aquela que ia pregar o evangelho para os filhos, ganhar os meus filhos primeiro. Graças a Deus, eu consegui, cada um. E eu tinha que ser boa dona de casa. E em casa, eu tinha que ser cozinheira, lavadeira, passadeira, tudo. E fui tudo isso, porque eu tinha que ser por quê? Porque se eu conseguir alguém para me ajudar, de fora de casa, eu tinha que saber ensinar. Então, a minha cozinha sempre foi o meu púlpito. Lembras? Sim. Ali eu ganhei muitas pessoas. E se alguém um dia for ouvir essa nossa conversa, essas pessoas que já me conhecem há muitos anos vão confirmar isso. Vão confirmar isso. A minha cozinha sempre foi o meu púlpito. Então, o seu período ali alegria. Foi primavera. A minha primavera, eu era sempre uma pessoa alegre, risonha, muitas vezes mal interpretada por isso. Pelo seu barulho, né? Meu barulho. Empolgação. Eu me é o que eu sou hoje, né? E eu não era compreendida por isso. Mas eu passei por cima de todas essas fases da minha alegria e eu venci todas. Né? Depois, o verão. Eu não sei o que eu falaria sobre o verão, porque é uma continuação da primavera, né? No verão é calor, é sol quente, é muita chuva e tal. Chuvas de lutas, chuvas de sofrimento, chuvas de percalços para superar. Mas sabe o que eu vejo no verão? Então vamos lá. O verão é extremo calor. Extremo calor. E a senhora saiu do inverno lá de Curitiba, do frio, que também tem calor, mas acho que a característica mais forte de Curitiba não é verão, é o frio de Curitiba. É o inverno. É grato demais. Ninguém merece o frio de Curitiba. Ninguém merece, é verdade. Mas enfim, o que eu vejo no extremo calor, naquele momento na vida em que a gente pensa como que eu vou suportar tão forte sol. Nós tivemos o bolo à mesa, nós tivemos o suco fresquinho da hora, nós tivemos o seu colo, nós tivemos as suas orientações, os seus conselhos. E eu vejo que nós também éramos para a senhora um consolo. Nós também éramos para a senhora a alegria do verão. A senhora amava ver a gente por ali e por aqui. Eu vejo que o lar, na nossa infância, apesar que depois começaram a ter algumas lutas diferentes e pesadas, e isso tudo faz parte da nossa maturidade, de quem somos hoje, da senhora madura como a senhora é hoje. A senhora não é a moça que se casou há tantos anos atrás, a senhora cresceu e amadureceu também. Então eu vejo que no verão, no calor do verão, quando você pensa o sol está escaldante, eu não vou suportar. O que significa esse suco, esse bolo, esse colo? Significa momentos com a palavra onde eu me lembro da senhora me ensinar. Vamos dizer aqui, né? A gente está usando as estações, porque esse ano o tema é estações. Então eu me lembro da senhora me ensinar, minha filha, ore em todos os cômodos da casa. Isso é verdade. A senhora disse para mim, a minha mãe me ensinou. Eu fico imaginando a sua mãe te abençoando para casar e te enviando para Goiás. Ela sabia que estava enviando a primeira missionária da família, que cá entre nós, a missionária da família. A senhora é a missionária da sua família. É verdade. A senhora é uma missionária da sua família, mas a senhora gerou 4 filhos missionários. Porque Deus é misericordioso. E Deus sempre faz mais, né, do que pedimos ou pensamos. É verdade. Então, o verão, no calor escaldante, para mim me trouxe consolo com as suas orações. Eu já falei para várias pessoas, mãe, se a senhora me ensinou uma coisa, foi orar. Até ousadia falar isso, dá a impressão que eu sei orar, não é? Não mas é eu tenho uma coisa, eu lembro da infância,
Eu lembro de eu fechar o olho, quando eu já falei para pessoas, quando eu fecho o olho e vou orar, eu tenho certeza que Deus está me ouvindo nesse exato momento. E a senhora me ensinou isso. Que Deus vai te ouvir, minha filha. Minha filha, Deus, ele tem essa característica, porque Deus é amor. E quando lá do céu, isso aconteceu comigo muitas vezes. Juliana, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Segunda Crônicas 16, 9a. Deus, ele sempre foi muito sensível a mim. E eu tô pouco ligando se não é com os outros, mas a mim ele sempre foi. Filhinha do papai. Tá vendo? Jesus, quando a gente tem essa identidade de filho. Acho que João tinha, que João fala que ele era o preferido, né? Tem Juliana, esse negócio. Eu tive experiências, minha filha, incríveis com Jesus. Amém. Eu me lembro. Eu sei. Eu me lembro que em certa ocasião da minha vida, eu estava passando por uma luta muito grande. Eu gosto de dar ênfase a certas palavras que eu falo. E eu entrei lá em São Luís, lá onde é hoje o seu escritório. O meu lugar de oração. Ali foi meu também. Até hoje eu falo, lá no escritório, Manoel, é meu quarto de oração. Eu falo que lá é meu lugar de sobreviver. Eu tinha ali só uma escrivaninha com uma cadeira. E eu me sentei ali e comecei a chorar, sabe, assim, chorando. Porque eu estava decepcionada com um determinado pastor da época do que ele ensinava, né? Mulher não podia pregar, mulher não podia ensinar, mulher não podia falar. Nós tínhamos que chegar na igreja e ficar... Era onde ele aprendeu, um pastor maravilhoso. Não tenho nada até hoje contra a pessoa dele. Mas ele tinha um método de trabalho que não concordava com o que eu tinha aprendido desde que eu nasci. E eu comecei a chorar. Falei, Senhor, eu tenho E a senhora vontade. veio da primeira igreja batista de Curitiba. Tradicional. Da PIB de Curitiba, em 1900 e... lá atrás. Exatamente. A senhora cantava no coral de 1000 vozes, né? Contava. Soprano lírico. Cantava. Eu, minha mãe e minhas duas irmãs mais novas. Aí eu comecei a chorar, Juliana, e de repente eu falei, Senhor, eu não vou mais na igreja. Eu vou ler a minha Bíblia em casa, e eu vou orar em casa, e eu vou ensinar os meus filhos, porque minha preocupação sempre foram os filhos. E aguentei muita coisa, muita luta na vida por conta de não perder os meus filhos, e graças a Deus não perdi. Aí quando eu comecei a chorar, a porta estava fechada. Porque a minha mãe me ensinava assim, filha, quando vocês forem orar, para todas as minhas irmãs e para mim, entre no quarto e fechem a porta. E ela provava pela palavra. Mateus 6,6. Quando fores orar, entra na tua porta e fechada a tua porta, orarás em secreto ao teu Deus. E teu pai que te vê em secreto. Eu sabia que Jesus estava me vendo. E eu comecei a chorar ali, e de repente eu senti, filha, muito forte, uma mão me tocando aqui. Você entende isso? Sim. Aquela mão veio suave, tocou no meu ombro. E Jesus está ouvindo eu falar isso agora para você. Agora ele está aqui conosco. Está aqui conosco. Ele está aqui. Ele veio, Juliana, de uma forma tão maravilhosa. E o que eu senti na minha alma, no meu espírito, não ouvi palavras, não ouvi ninguém ao meu redor, não. Eu senti, e senti na alma a voz assim, lá dentro. Fique tranquila. Eu estou vendo o que você está passando. Não se preocupe. Calma. Na mesma hora eu senti como que um bálsamo tomou conta de todo o meu ser. E eu parei de chorar e eu orei. Falei, Senhor, então eu estou aqui para te servir. Mas os meus primeiros alunos foram vocês, né? Então, Juliana, a presença de Deus quando uma mulher ora, e se alguma mulher estiver nos ouvindo agora, que ela saiba disso. Em nome de Jesus, que Deus nunca nos desampara. O segredo de uma vida feliz, o segredo de vencer uma luta, o segredo de passar por tantas batalhas numa guerra é a oração. Eu sempre tive muita fé em oração, vou ter a vida inteira.
sabe? A oração é o segredo. Nós não precisamos nos desesperar, nós não precisamos nos preocupar, nós não precisamos achar que estamos puxando um fardo, uma carga pesada. Não! Ele disse lá em Isaías 45, versículos 2 e 3, eu irei adiante de ti. Ele falou isso comigo alguns anos atrás e é a maior verdade até hoje na minha vida. Endireitarei os caminhos tortuosos. Então, quando eu estou muito preocupado, eu falei, Senhor, eu estou firmada na tua promessa. A senhora lembra ele da promessa, né? Lembro da promessa. Esse ponto que a senhora está falando, eu queria comentar algo. Sim. Eu me lembro uma vez, eu estava ministrando nesse congresso, que na verdade nasceu o congresso, eu me deixo curar, por isso que eu estava chorando, porque é a sua voz falando no meu ouvido, mas se tornou um estilo de vida, se tornou, eu sempre falo, eu me deixo curar é uma resposta. Não a de Deus para nós, ele já fez a parte dele, é a nossa para Deus. Depois eu quero ler aqui um versículo que também é o que temos feito no Eu Me Deixo Curar. Mas eu estava ministrando em determinado local e eu me lembro que durante alguns anos, nós vamos ter agora esse ano o tema estações. Estações. Então o verão, o inverno, né? Mas eu estava ministrando sobre essa intimidade com o Senhor. E interessante que essa intimidade, esse quarto, esse se ajoelhar, deitar no chão, chorar, gritar, ler a palavra, orar a palavra, são vamos dizer assim, a oração na palavra, a oração em línguas, a confissão de pecados, a confissão da palavra, são chaves. Vamos colocar dessa forma, são chaves. E eu estava falando de uma chave, da chave da intimidade com o Pai. Desse quarto, dessa intimidade. E falei da pessoa de Jesus. Eu foquei muito. A senhora disse, Jesus tocou no seu ombro. Tocou. A porta estava fechada. Então a senhora teve uma experiência com ele. Eu tive outras experiências, mas essa foi muito forte. Eu estava exatamente falando dessas experiências, de conhecê-lo. Não de ouvir falar, como disse Jó, agora meus olhos te veem. De conhecê-lo na profundidade, porque ele quer. Eu me lembro de terminar o culto. E eu senti claramente os irmãos decepcionados com a pastora que foi convidada para o congresso, que era eu. Eu senti claramente. Parece que eles estavam esperando uma palavra bem elaborada, bem intelectualizada, bem profunda, a profundeza da profundidade. E eu compartilhei do jardim de relacionamento com ele. Esse jardim pode acontecer na primavera. Pode. Deve. No verão, no outono ou no inverno. Pensa no inverno. Pensa no momento onde está tudo frio, você está insegura, não sabe o que fazer, você se isola. Sim. Momentos em que eu vou dizer que Deus te chama para a caverna, para o quarto. Fale menos. É o inverno. É o inverno. Fale menos. Ouça o som do vento batendo na janela. Tá frio? Se agasalhe. Vai para a palavra, se proteja. Enfim. Eu me lembro, mãe, dos irmãos. Pois é, pastora. Um até chegou. Pois é, pastora. É isso, né? É isso, né? Gente, eu me lembro, eles... Sabe por que isso? Não sei se a senhora concorda, mas eu tenho pensado isso que eu vou falar agora. A maioria dos que se chamam crentes ou cristãos hoje não se tiraram Jesus da letra para vir aqui ficar do seu lado. Eles nem leem a Bíblia quase, eles não experimentaram Cristo. Eu sei o que é isso. A senhora entende? Entendo. Porque a senhora está dando um testemunho, como a senhora disse, a senhora é uma pessoa extremamente simples. Eu cresci assim. Porque a Juliana... Mas tocar em Cristo não é tão rápido, não é tão fácil. Não. Ele decide o dia que ele vem. Jesus olha para o nosso interior, para a nossa alma. Ele lê os nossos pensamentos, em qualquer hora do dia ou da noite. E essa questão de jardim que você fala, é como um estado de alma, um estado de espírito. Você pode fazer de qualquer ambiente aquele jardim onde você recebe o Senhor. Exatamente. Entendeu? E se eu seja inverno, seja verão, seja época de tormento, de chuva, de problemas, crie o seu jardim, aquele ambiente espiritual. É como uma roupa que você veste, é um estado de espírito. Você tem a sua personalidade, você se forma na vida. Você não tem que imitar ninguém. Uau! Por exemplo, Essa frase é forte.
você se forma na vida. Na É como uma vida. faculdade. Exato. Mas é nele, É nele, e tocando nele. Exatamente. É ele que te leva, é ele que te instrui. Você não tem que ser o que a outra mulher é, ou que outra pessoa é, ou que a sua família não tem que ser. Mas olha lá aquela família, eu quero que a minha família seja igual àquela. Não. É a sua família, é aquilo que você formou dentro de você, dentro da direção do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus dentro de nós é Jesus hoje conosco, é Deus conosco. É o próprio Deus. É o próprio É o Deus. Espírito do vivo Do Deus. vivo. Está escrito, É, o Espírito do é, vivo. É ele. é É o ele. Pai em nós. É ele próprio em nós. Então, se você estabelece um programa de vida com Deus, deixa acontecer o que tiver que acontecer. Deixa o pessoal falar. Não ligue para ele. Seja o que você é em Deus. Não importa o que as pessoas pensam. Em qualquer estação. Qualquer estação. O inverno está rigoroso e daí, mas eu estou aqui, o Senhor está comigo. Uma coisa que eu quero falar do inverno. Do inverno. Pode parecer que não, eu sempre falo isso, quem me conhece dá risada, porque eu sou muito falante. Sim. Mas eu tenho aprendido a vencer algumas guerras não falando. E para mim o inverno é uma estação, vamos comentar dele, porque esse final de ano nós vamos falar o tempo inteiro disso no Congresso, né? Sim. Quero até comentar aqui, mãe, a data do Congresso, para ficar gravado para o pessoal que está nos assistindo. Vai ser de 15 a 18 de novembro, no auditório da MCM em Trindade. Quem tem interesse pode entrar ali pelo site, a senhora avisa lá o pessoal, Tá bom. @ MCM Viagens. Que a Rose e a Elaine organizam pousada, Certo. explicam sobre o ônibus que leva, que traz e tudo como é que é. Quem vem de avião, elas explicam tudo. Certo. Então, realmente vai ser forte esse final de ano. Vai ser fica aqui muito. a nossa conversa convidando caravanas e caravanas para estarem Tá bom, conosco, né? Mas eu queria comentar do inverno assim, ó. Eu acredito que, veja bem, vamos lá. Frio, o sol já dá uma desaparecida, o céu fica cinza. Né? Nos lugares que tem neve é frio, frio mesmo. E você tem que se empacotar, você não pode sair da porta da casa até o carro sem estar todo empacotado, perigoso até. Tem gente que quebra a orelha, sabia? Sei. Nos lugares de neve, Ponta que é uma do nariz, cartilagem. eu sei. E aí tem que proteger, senão, né? Quebra, Enfim, o inverno para mim, na vida, né? Você quer na dizer? vida, é um momento onde o Senhor permite e o Senhor quer que você fale menos. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu amo dias nublados. Eu, Juliana, amo. E aí, outro dia, eu falando isso, alguém falou assim, você deve ter nascido num dia de frio. Eu amo. Eu nasci em dia de frio, mãe? Nasceu, cheio de neve. Tava em maio. Neve. É neve não. Não, geada. Geada. Pronto, Geada. então tá explicado. Muito Eu amo frio. dias chuvosos. 23 de maio de 65 às 13h05 da tarde. E eu amo dias nublados. Quando amanhece nublado, eu fico feliz. Tem gente que fala, cadê o sol? Cadê o sol? Pra mim, o sol tá aqui dentro, né? Se o sol estiver lá fora, é lucro. Então, eu amo. E aí, o que acontece? Deus tem me ensinado. Venha para o silêncio, que no silêncio eu vou te mostrar inimigos que trabalham em silêncio. Mãe, a senhora acredita que eu já tive vitória em reuniões onde eu não falei nada e tudo que foi resolvido era o que eu queria? Acredito. Mas eu não falei nada. Acredito. Não é normal. Então, é no secreto que você conquista lugares espirituais, de joelho, deitada no chão, ou sentada, ou andando para lá e para cá. Mas é entrando em Deus, no propósito de Deus. Certo. Por falar em propósito, não sei se a senhora quer falar do inverno, mas a senhora crê que a senhora está cumprindo, eu falo cumprindo porque a senhora está aprovada, no meu modo de ver, na sua carreira na Terra. Mas a senhora acredita que a senhora cumpriu o propósito dele para a sua vida? A senhora disse que está com 82 anos de idade. 82. Meu Deus, é muita vida. A senhora... Mas, Juliana, Deus tem um propósito para a vida de qualquer pessoa, desde que ela esteja dentro daqueles planos de Deus para a vida dela, né? Eu vim para cá, eu ganhei muitas almas para Jesus. E a senhora veio sem conhecer Goiás? Não conhecia nada nem ninguém. O único goiano que eu conhecia era o meu marido e alguns colegas dele que também estudaram lá, mas que quando se formaram, perdemos o contato. A senhora foi corajosa, hein? Fui morar numa cidade de interior que estava sendo formada naquela época. Mas sabe, Juliana,
aquele chamado de Deus no meu coração sempre foi muito forte, esteve sempre presente na minha vida. E com menos de um mês que eu estava naquela cidade, eu ganhei a minha vizinha do lado da minha casa, para Jesus, bem do lado, né? Quantas pessoas, depois de muitos anos, vieram te mostrar, essa Bíblia a senhora me deu, essa Bíblia a senhora me deu, por aí no ônibus, alguém te conta no meio da rua, anos, né? E a senhora eu entrei num ônibus vindo do culto. A senhora é evangelista nata. Deus me deu o dom de ser evangelista, né? Eu tenho muita facilidade. Ninguém escapa, né, mãe? Uma conversa. Aqui em Trindade, um dia, eu entrei num mercado e eu estava correndo naquele mercado comprando alguma coisa para levar pro lanche, que as irmãs, cada uma ia levar uma coisinha. E a moça do caixa me atendeu muito mal. E eu olhei para ela assim com compaixão. Eu falei, menina, o que foi com você? O que está acontecendo? Ela falou, a senhora não me conhece, mas então eu posso falar para a senhora com liberdade. Eu falei, o que foi? E eu para pagar, e uma fila atrás de mim. Em 10 minutos. Mas ao invés de rejeitá-la, a senhora deixou a palavra. Deixei. E ela aceitou Jesus e foi para a igreja. 10 minutos de Era conversa. O lugar. Tá vendo? Se fosse outra pessoa, ia rejeitar logo. Tô falando porque é aqui para você, né? É o momento, é o momento. Ela ia se suicidar aquele dia. Uau, meu Deus. A senhora não perdeu a oportunidade. Não, ela disse, eu não tenho com quem deixar meu filho, vou deixar com a minha avó, não tenho mãe, não tenho pai, Só precisava que alguém olhasse dentro dela e não olhasse a grosseria do lado de fora. Ela deixou o caixa, veio outra moça cuidar, e eu fui conversar com ela mais ali, e ela foi para a igreja. Glória a Deus. E, mas o que a senhora comentaria sobre o inverno? O inverno. E sobre o propósito? Inverno, para mim, é uma estação como qualquer outra. É o feito de Deus. Nós, aqui na Terra, precisamos das 4 estações. A natureza precisa descansar também. E no inverno, outros animais surgem da terra e outros animais saem para procurar uma estação mais quente. É assim com toda a natureza, né? Os que migram, os que vêm, os que vão. Os imigrantes. A vida continua no inverno, né? A vida continua. Olha, quando a senhora falou uma estação como qualquer outra, sabe o que veio aqui em mim? Uma mulher madura não fica assim, agora é inverno. Tô com frio. Eu vou chorar. Não. Enfrenta cada uma e bola pra frente. Pronto. Olha, a senhora nem chora fácil mais. Não, eu não choro fácil, não. Porque a dor que tá lá dentro, ou se existe alguma dor, eu sou curada. Amém. A gente chora quando ele toca a gente, quando né? Ele toca. Eu chorei e choro mesmo eu choro quando eu vejo história. Mas como é que eu vejo uma mulher como eu fui, praticando a palavra dentro de casa com vocês? Você se lembra? Muitas vezes eu usei o cinto, o chinelo. Eu lembro muito bem. Vocês. Lógico. Quem apanhou sabe. Outras vezes eu ensinava vocês a ir para a cozinha comigo. Sim. Né? Fui muito rigorosa com a senhora sabe que o avental que a senhora me ensinou a usar está no Brasil e fora do Brasil, né? Eu trouxe o avental para a senhora da Alemanha com a bandeira das nações porque a Moab mandou. É mesmo, tá lá. Tudo que é canto, Juliana, e começou da senhora falar para mim, minha filha, numa cozinha você usa um avental e tábua para cortar os legumes. Pronto. Eu não sei cortar um tomate sem tábua. Nem eu. Esse negócio de cortar tudo na mão, isso é feio. Vamos lá, mas fale sobre o propósito de Deus. O propósito no inverno? Agora eu queria focar no inverno um pouquinho. Seguir, né? Seguir. Primavera, verão, outono e inverno. Tem o inverno da vida, tem o inverno da natureza, tem o inverno para que os animais se movimentem de alguma forma, mas em todas essas estações, vamos dizer assim, nós temos que ser a mesma pessoa. Uau! Um foco. Qual é o nosso foco? A vida eterna. Isso aqui tudo é passageiro. Ontem eu estava conversando com a menina que me ajuda lá em casa, falei, Maria, a nossa vida é como um sopro. Pronto, passou. Não existimos mais, passou. Então vamos aproveitar ao máximo essa vida aqui na Terra. Eu amei quando a senhora disse, é uma estação como qualquer outra. Nós temos que aceitar o que Deus já fez. Porque a gente às vezes fica muito mimimi, né? Em algumas situações. E a vida segue. Agora, de repente, cuidados específicos de uma estação e de outra. Lógico. Então, no inverno, se agasalhe. O que é o se agasalhe trazendo para o espiritual? Você tem que ter alimento. Lembra do urso que fica hibernando? Hibernado, que fala, né? Hibernando. Ou seja, dormindo todo o inverno. Sim, mas o que isso me ensina? Se alimente. Lembra da formiguinha e da cigarra?
Que a senhora contou a história para nós. Lembro, Até hoje eu lembro da música 1, 2, 3 sacos de farinha. E era um cânone, né? Era um cânone. E a cigarra, lá, 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 lá. Eu lembro do cânone. Eu gostava de contar Que a senhora história. ensinou para nós. É. Então a cigarra só queria cantar e as formigas trabalhando. Quando chegou o inverno, a cigarra, tô com frio. Você não trabalhou? Você não se preparou? É. Aí a cigarra... Mas o que aquela história quer nos contar? Qual é para hoje. o objetivo? Nós temos que nos preparar na vida para o futuro. Então, de repente, uma hora que eu tô no Porque- inverno, que eu tô achando que tá ruim, calma, retrocede um pouco. Não é Pare. retrocede, diminui o ritmo. Diminui o ritmo. Não é bom isso? É bom. Não é necessário? É necessário. Descanso? É descanso. Então, o inverno serve para ensinar isso. Exatamente. Diminui o ritmo, É, descansa. exatamente. É o que eu estou fazendo hoje, né? Demais, né? É o que eu estou Diminuindo o fazendo hoje. ritmo, Diminuir tentando, o né, dona ritmo, Lili? mas amo receber as pessoas lá em casa para conversar, né? Sim. Hoje as pessoas não gostam de conversar, porque hoje tudo é na base do computador, do celular. Qualquer hora que Uau, a gente meu vê as pessoas Deus estão no amado. celular, elas não conversam mais. Conversa, palestra, ouvir as pessoas é tão gratificante e necessário. É rico, né, mãe? É rico, É rico. E- É o forte da senhora é isso aqui, ó. A senhora com uma pessoa eu gosto no de seu conversar. jardim. É verdade. E por falar em estações, a senhora hoje tem um jardim em um lugar que ensina muito. O seu jardim é um reflexo de como a senhora está por dentro. Sabe por que Hoje. aquele jardim, principalmente, Juliana? Porque a minha casa, eu me tornei, desde que me casei, hospedeira da igreja. E eu não sei. Gosto de Quantas hospedar. vezes? Sempre gostei de hospedar pessoas, de receber, preparar uma cama, preparar um quarto, preparar as toalhas, né, de rosto e banho. Eu sempre fui muito cuidadosa com pequenos detalhes. Mas eu nunca tive um lugar isolado para mim conversar. Então eu construí um jardim. Agora a senhora tem. Mãe, eu como filha quero fazer um comentário. A senhora está falando frases tão fortes aqui hoje. E parece que não, né? Mas eu é que estou pegando aqui. Ver a senhora aos 82 anos, vamos dizer, no final da sua carreira, né? Sim. Tomara que sejamos arrebatados juntos, não sabemos Não como sabemos, será. né? Mas ver a senhora com um jardim daquele, eu como filha que vi tudo que a senhora passou, muitas dores, não posso falar que eu vi todas, né? Seria... Mas eu sou a filha mais velha, então eu Viu muita coisa. E ver as suas vitórias, e ver um jardim daquele que eu sei que é um reflexo de como a senhora está por dentro. Eu como filha mais velha, eu vou te dizer, eu me alegro tanto, mãe. Amém. Me alegro tanto, porque Obrigada, a senhora filha. tem mostrado o fruto do seu penoso trabalho. Amém. Olha, olhar para suas mãozinhas hoje, tão Surradas. e a sovadas. pelezinha já entrando no meio dos ossos, assim. O colágeno cai. Quando a senhora vai E a fazer um pele? bolo ainda hoje, vai arrumar uma cama ainda hoje, a senhora que gosta de arrumar a própria cama da visita, sabe? Isso toca, não adianta. Isso fala alto. E se fala alto aqui, fala muito mais alto no mundo espiritual. Juliana. Então, o que é o eu me deixo curar? É um não desista da vida. Você falou o que eu ia te falar. Pronto. Eu vou só não- procurar aqui um versículo Tá. que eu quero explicar, que é algo que a gente faz no Eu Me Deixo Curar, que as pessoas vão... Ontem o senhor aprofundou para mim o sentido do Eu Me Deixo Curar. Mas pode falar o que o senhor ia falar, eu anotei aqui nas minhas notas. Pode falar. Eu acho que a idade, aqui eu falo para você e para quem estiver me ouvindo, a idade não tem nada a ver com o trabalho. Ó. Aí no mundo, chegou aos 40, 42, tem que aposentar. Que aposentar? Mãe, só um parêntese. Não esqueça, tá? Tá. O quê? Eu estava trabalhando em Brasília como enfermeira. Sim. Lembra que eu trabalhei na Tecnomed? Lembro, Nutrição lembro. parenteral, interal, sonda de infusão, barará, Hospital Santa Helena, maquininha. em Goiânia. O que eu mais girei, Lembro. aquela sonda e Lembro. boa maquininha para funcionar. E eu estava em Brasília levando a nutrição dessa empresa. Cheguei no hospital, na época eu tinha 40 anos, redondo. Cheguei no hospital e eles falaram, aqui, enfermeira de 40 anos não pode mais trabalhar. É desse jeito. Na época, como eu me sinto hoje? Eu me sinto forte hoje. Exatamente. Mas com 40 eu falei, uau, eu me sinto tão jovem com 40. E eu sei que emocionalmente eu não tinha 40, eu tinha menos. Eu com 40 anos tinha a minha caçula com 9 anos. Então já Precisava era de considerada mim mais do que velha. nunca. Mas o que a senhora ia dizer?
Eu ia dizer o seguinte, as pessoas é que nos envelhecem, ou melhor, Uau. as pessoas é que nos veem como idosas. Ah. Agora é uma palavra bonita, idosas, mas eles querem dizer velhas. Uau. Mas por dentro, eu devo ter A uns gente 30, sente uma 35. força, né? Força. É verdade. Eu tenho que voltar Eu para me o sinto Pilates assim. agora. Né? Tem que É de voltar. Deus. Fiz E a senhora tem academia. uma foto no Pilates que rodou o Brasil, né? A senhora lá Pois em é. cima segurando reta. Segurando, na- um tal de Cadillac, não sei que sei, máquina é numa aquela. altura, eu falei, meu Mas pai eu do céu, firmei que com os braços, força é essa e nos levantei braços? o corpo todinho lá em Todinho. cima e desci sem apoio. Pronto, meu A Deus. moça ficava admirada comigo, né, a Thaís. Mas, Juliana, veja bem, a idade são as pessoas que colocam em nós. Claro, a nossa vida continua, os anos vão passando. Eu já não tenho mais a destreza Sim, de uma garota de com 16, certeza. 20 anos. Mas o ponto Mas eu é- me sinto forte. Sim, mas o ponto aqui da pergunta e da conversa é como não cumprir, como não ser curada. Então, eu me deixo curar é um desafio para avisando que a vida segue. É. O que vou, assim, o ponto principal não é o que fizeram comigo, é o que eu vou fazer com isso. Exatamente. Ah, fizeram isso? Tá, você vai fazer o quê? É. Eu vou viver e cumprir o propósito. Agora, você também tem que entender uma coisa, que um segredinho que não é segredo, do ponto de vista médico, nós temos que ordenar aos nossos neurônios, porque no nosso cérebro tem o centro do sistema nervoso, onde os neurônios são formados para darem vidas e produzirem células para todo o nosso corpo. Para funcionar tudo. Nós somos Funciona um balde a partir de daqui. 20 litros de células, tá? Sim. Então, você tem que ordenar. Uau. Neurônios fabriquem células para tal região do meu corpo. Falando, né? Falando. Olha. Porque a nossa fala vem, essa força vem de Deus, é a capacidade que vem de Deus. E quando nós damos ordens aos nossos neurônios para eles formarem células novas, as células se renovam. A nossa força se renova. Uau. Isso é bíblico. É bíblico. Entendeu? Então você tem que estar sempre em sintonia, minha filha, com a palavra de Deus. Amém. Você só envelhece por fora, mas por dentro, se você quiser. Eu acredito nisso. E eu li Entendeu? até um livro Ah. onde ele fala, o autor, que você vai ficar idoso. É Não tem como. É. Mas velho é uma opção. opção. Eu Eu queria sinto comentar velha. algo aqui nesse ponto da nossa conversa Sim, a respeito do eu me deixo curar. pois não. Eu me deixo curar, então, eu tenho falado, nasceu no seu útero, nasceu comigo, mas a senhora é a Da minha alma. inspiração, Aham. a vida que me arrasta, Sim. o exemplo que me impulsiona, não é? Aham. E aí, o eu me deixo curar, eu tenho falado hoje, é uma resposta. Hum. O eu me deixo curar é um útero que gera pela intercessão e gesta pela adoração Aham. o ministério dos maridos. Aham. O que se tornou o doutor José Rodrigues? Se tornou o pastor missionário José Rodrigues, porque a senhora teve o chamado missionário lá atrás e pediu para Deus um marido que fosse pastor, que fosse missionário, que fosse médico, que fosse um monte de coisa. Então Deus fez. Deus fez. Agora eu queria completar ainda mais alguns detalhes. Ontem eu estava orando, adorando. Nós estamos no propósito de adoração por 70 dias, 3 vezes ao dia, mas o quanto você puder adorar. A Então adoração. tem um grupo de irmãs em jejum Aham. e por 70 dias esse é o propósito. E cá entre nós eu acho que é uma pegadinha, porque eu não sei se nós vamos parar, não. Sim. Mas vamos lá. Ontem eu estava nesse propósito e veio aqui lendo o versículo de Ezequiel 34:4. Olha que sério isso. Quando o Senhor repreende falsos pastores. Uhum. Pastores que apacentam a si mesmos. E esse texto fala assim, que eles viram a ovelha ferida e não curaram, a fraca e não fortaleceram, a doente e não curaram, a quebrada e não ligaram, né, a sua quebradura, vamos dizer assim. Sim. Aquela desgarrada não salvaram, a perdida não buscaram. E aí eu falei, meu Deus amado, Senhor dos céus e da terra, meu amado, meu Pai. Aí eu anotei aqui, Ezequiel 34:4. E quero deixar gravado aqui nesse podcast. O eu me deixo curar está fortalecendo a ovelha fraca, curando a doente, ligando a quebrada, trazendo a desgarrada e buscando a perdida. É verdade. Gente, eu falei aquilo, eu falei, Senhor, eu vou falar isso descalço diante de ti, joelhada, deitada no chão, com a cara no chão, assim, ó. Mas o eu me deixo curar trabalha isso.
Esse é o 15º ano, mãe. A senhora viu, a senhora vê nos 15 congressos. anos. E não é só o congresso. Durante o ano, nós temos pastoras e somos pastoras que acompanham pastoras. Pastoras que acompanham ovelhas. Pastoras que ouvem obreiros, que ouvem pessoas por todos os lados do Brasil e fora. A gente ora junto, a gente acredita, a gente marca jejum. Então, assim, não é por nada, não. Mas o eu me deixo curar. Eu acredito que veio como uma mensagem dos últimos dias. Amém. Eu Sinceramente, acredito também. porque eu acredito que a dracma perdida está sendo encontrada no Me Deixe Curar. Já foi encontrada. Foi encontrada. E a ovelha perdida. Quantas vezes eu Me Deixe Curar, quando a gente faz apelo, as pessoas, as mulheres se reconciliam com Jesus? Pois é, eu acredito. Que estavam nisso. afastadas. Muitos maridos participam junto e participam assim, para ouvir o que elas estão falando, mas sinceramente, pelo menos uns 2 já falaram comigo, buscando cura também. É porque é estranho falar pro homem, eu me deixo curar. O homem não é muito por aí. É diferente. É diferente. Mas eles estão sendo visitados quando vêm com as esposas. Por quê, Juliana? Veja bem, o que eu vejo nesse bojo todo que você mencionou? Hoje vivemos numa sociedade completamente destituída de amor, de aquela falta de vontade, para ser bem claro, de ajudar o próximo. E vivemos numa sociedade deturpada, onde a mentira do diabo tomou conta dos lares, dos corações, dos jovens, principalmente. Eu vejo mulheres despreparadas para se casarem. Eu vejo jovens despreparados para enfrentar a vida. Eu vejo jovens se moldando ao mundo, tomando a forma do mundo, envolvidos em drogas, envolvidos em uma vida sexual que não tem nada a ver com a palavra, com os princípios de Deus. Os princípios de Deus estão sendo ainda completamente abandonados. Por isso que nós temos que lutar por esse trabalho que você faz em cabeça, como eu me deixo curar, para trazer de volta um lar segundo a vontade de Deus. Eu entendo perfeitamente. Porque, veja bem, eu queria ler aqui, veja bem, Juliana. Tito, aqui em Tito capítulo 2. Aquele texto clássico. Aquele texto clássico diz assim, versículo 3, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Como é que as mulheres estão procedendo hoje? Que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, quer dizer, não fofoqueiras. A Bíblia tem outra referência que diz assim, saem de casa, ficam de casa em casa, com aquelas conversinhas bobas, sem fundamento, caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, mulheres que ainda bebem às escondidas, sejam mestras do bem. Entendeu? Que mais? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem aos seus maridos e aos seus filhos. Hoje as moças casam, mas o amor já não é mais o mesmo. Elas já casam preparadas, se não der certo, parte para outra. Meu Deus. Os jovens estão casando assim. Não lutam pela vida futura, não lutam para a formação de um lar digno de confiança, para um lar que seja estruturado nos fundamentos, na base de Deus. O casamento foi feito por Deus. Foi Deus que começou o primeiro lar, não é mesmo? Que mais? A serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Eu posso estar enganada, mas um homem, quando se casa, ele precisa de um lar. Ele precisa de um lar bem organizado, um lar onde ele encontra paz. É um refúgio para o homem. Posso estar enganada, mas não estou, não. Bondosas, as mulheres hoje são violentas, briguentas, não são bondosas com o próximo. Sujeitas ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada. Entendeu? E aqui no versículo 7 ele encerra assim, torna-te, pois, padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Outra coisa, linguagem sadia e irrepreensível. Hoje está muito fácil de você encontrar pessoas boçais, Juliana. Ai, perdoa a expressão, me perdoe, Jesus me perdoe. Mas palavrões dentro de casa, ou então palavras da gíria, que seja assim, pessoas brincando demais, sabe? Meu marido esses dias está muito focado naquela palavra, não me assentarei com aqueles que ficam só brincando.
rindo. A vida é séria. Uhum. Quando a palavra de Deus diz que nós vamos ter que dar conta diante de Deus da nossa vida, significa tudo que pensamos e falamos. Ele lê o nosso pensamento. Né? As atitudes também. Entendeu? Então eu acho que a vida é coisa séria. Por isso foi o meu estilo de vida, né? Sempre fui alegre. Alegre, risonho, isso foi uma característica da minha personalidade, porque eu fui assim. Eu vim de um lar alegre. A senhora é assim, né? Meu pai era o homem mais alegre, tranquilo. A presença da minha mãe também se fala, uma italiana bem barulhenta, alegre, que cantava dentro de casa, né? Então, eu vivi assim, eu me acostumei assim, Juliana. E eu trouxe isso dentro de mim, como parte do meu íntimo, do meu ser próprio. E para formar um lar alegre. Vocês eram crianças alegres, brincavam e corriam o dia inteiro, né? Eu nunca fui aquela mãe que estava com um cinto, um chicote na mão. Não, vocês tinham toda a liberdade, né? E na assim hora deve certa ser. Tinha surra. Na hora certa tinha correção e tinha muito amor. Muito amor. Mãe, vamos assim partir para um momento talvez de conclusão da nossa conversa? Pois não. A senhora falou muita coisa jóia, muita frase simples, mas forte. Muita frase simples. Agora a senhora falou uma coisa novamente forte ao meu modo de ver. A senhora falou assim, as mulheres não querem lutar. A senhora falou lutar por quê? Porque a senhora lutou e venceu. Eu lutei. Quando a senhora falou lutar, a senhora falou com ênfase. Lutar pelo casamento. Luta, a senhora fala assim, com força. Assim, a senhora tem aquela ênfase, não sei se é curitibana, do leite quente. Sei, não sei. A senhora tem uma entonação de voz meio teatral, às vezes é lutar. Mas não é. O jeito da senhora falar mostra... Enfatiza aquilo que eu penso. Mostra o que a senhora fez. Lutar. A vida não foi fácil aguentar o tranco. Aguentar o tranco. Eu me lembro quando minha cama, eram 4 banquinhos e um colchão de berço velho por cima, porque o outro tava o meu irmão lá no berço, lá dormindo, e a gente no seu quarto também junto, que morávamos em 4 cômodos. Era. E eu me lembro que ali era a minha cama. Da vida. Ali interior. era a minha cama. Então, quando a senhora falou lutar aqui de uma forma meio teatral, assim, meio com ênfase, sim, é porque a senhora não desistiu. Não. E a senhora é a pessoa onde eu me inspirei. Lógico, o meu pai é uma inspiração para mim na questão... Homem forte também, né? Do ir além. De romper barreiras, de nações, de fronteiras novas. Mas a senhora é o útero e o ventre do eu me deixo curar, do lar, da cozinha, do avental, da perseverança, da esposa que se submete, procura agradar o esposo, mas uma esposa forte. Uma mulher forte. Tem sido para mim revelado com mais profundidade o significado da palavra Ezer. E-Z-E-R, como diria a senhora. Sim. E Ezer é uma companheira oponente. É tão interessante, um rabino fala isso. E não é oponente no sentido de bater a mão na mesa, não é nada disso. É no sentido de ser igual, que pode discordar, que tem uma opinião também, que tem uma palavra também. Eu não cria dessa forma. Eu era muito submissa, mas eu era oprimida. O meu próprio marido falou isso esses dias. Ju, você não era submissa, você era oprimida. E hoje eu sou Ezer. Amém. E é o que a senhora é. Hoje eu sou Ezer. Tanto meu marido entendeu, como eu entendi. Meu marido tem falado isso. Outro dia falou isso lá em casa. E eu tenho sido Ezer. O que é Ezer? Vou dar um exemplo. Outro dia, meu esposo queria tomar um café à noite e falou, fulano, busca um café pra mim. Eu falei, não, ele não vai tomar. Ele olhou o olho assim pra mim. Eu falei, não, você não vai tomar. Como assim? Eu falei, não vai. Porque o médico falou que você tem que tomar menos café. E ele falou, a Juliana falou, não vou tomar não. Então, assim, são situações que eu tenho vivido em que antes eu ia ficar assim. Hoje não. Não é que eu não estou batendo a mão na mesa, não estou gritando. Não, eu continuo sendo educada, meiga e feliz. Mas Ezer. Ezer é a mulher que é inteligente. Sabe o que o senhor falou comigo esses dias? Sabe quem é a auxiliadora do homem? A auxiliadora do homem é uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus como um homem. Igualzinho, não tem diferença. Igual. Agora, ela está debaixo da missão dele. Eu vejo por onde eu viajo ministrando, eu me deixo curar, mulheres,
Eles conhecem meu esposo quando ele não está junto. Por quê? Porque a honra que eu dou a ele é verdadeira. O respeito que eu dou a ele é verdadeiro. Mas eu estou começando, eu quero que fique nesse podcast, isso tudo aqui. Eu estou começando a colher de volta a honra que eu dou. Exatamente. Eu estou começando a colher de volta o respeito que eu tenho. A gente tem observado isso. E isso me faz entender a Ezer que eu sou. Mas é porque a senhora é. Quantas vezes a senhora falou para o papai, José, não faça negócio com essa pessoa. Se ele te ouvir, ele se dava bem. Quando ele não te ouviu, ele se deu mal. Então, realmente, eu quero chegar numa parte de conclusão aqui, dizendo que em qualquer estação, nós somos fortes. E a Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte. Quando nos sentimos fracos e diante de Deus sabemos, não temos capacidade, não temos condição. Muitas vezes eu faço isso. Senhor, eu sou fraca. Me ajude. Aí eu me lembro do texto que diz, diga o fraco. É uma ordem, diga o fraco. Então eu estou me sentindo fraca, porque por mais que, né, eu tenha um chamado, um propósito e tal, eu sou forte. Aí o Senhor me faz entender quem eu sou, entender que a capacitação é dele, que a voz é dele, que a direção é dele. E aí a Ezer funciona nele. Certo. Com respeito, com amor, com calma, com entendimento. Acho que ficou claro. Ficou bem claro. Esse testemunho aqui no final. E eu gostaria que a senhora fizesse um comentário, indo para essa finalização, sobre uma coisa que a senhora nunca imaginou que eu ia te pedir para falar. Resume em uma frase o ensinamento que ficou na sua vida. Um ensinamento do seu pai. Um ensinamento da sua mãe. Porque eu estou sempre citando a senhora e o papai. Volta e meia. E eu queria que a senhora concluísse uma coisa forte do seu pai. Porque eu sei, mãe, que o seu pai marcou a sua vida. Meu pai marcou. Os dois. Mas a senhora tinha um afeto muito organizado com o seu pai. Tinha. Então diga um ensino forte aqui do seu pai, um ensino forte aqui da sua mãe, e depois eu vou dizer por que eu estou pedindo isso. Tá. Quando eu me lembro do meu pai, eu vejo aquele homem alto, forte, que foi tudo para mim. Meus irmãos também. A paciência, tolerância, dedicação, fidelidade, amor. Meu pai era tudo isso. Uau! De uma bondade que eu não tenho palavras para explicar. Perdoador. Perdoador. Amor presente. Meu pai foi um homem presente na nossa vida, na vida da minha mãe. Sabe? Meu pai estava sempre presente. Segurança, ele dava muita segurança para nós. E qualquer hora que você aproximava dele, ele parava o que estava fazendo e vinha te dar um abraço, conversar. Meu pai foi tudo. Quando o meu pai faleceu, eu fiquei perdida, fiquei sem chão. Assim, no bom sentido, né? Sim. Eu já era uma pessoa adulta. Com certeza. E tinha todos vocês já haviam nascido. Mas filho. Mas era o meu pai que Jesus estava levando. Uau! E o mais interessante, ficou gravada na minha memória a expressão dele sem vida. No caixão. Ali no esquife. Como se estivesse dormindo. Sorrindo. Uau! Meu pai encontrou com Jesus sorrindo. Estava esboçando um sorriso. Esboçando um sorriso. Eu já vi pessoas depois que morreram com isso mesmo, um sorriso. As irmãs da igreja lá em Curitiba tiveram que aproximar de mim e me arrancar a força de cima daquele caixão. Eu não podia conceber a ideia de que meu pai ia embora. O corpo dele ia ser sepultado. Sim. Aí fui para o sepultamento e tal. Mas eu sofri muito e sinto saudades até hoje. Meu Deus. Do meu pai. Quantas qualidades a senhora falou dele agora? Exatamente. Porque ele era tudo isso. Sabe? Meu pai. Um pai presente. E eu tenho recordações do meu pai que eu nunca
nunca vou esquecer. Sabe? Ele amava os filhos de todo o coração. Ele me amou de todo o coração. Então a figura que eu tenho de Jesus é quando eu lembro do meu pai. E é. Jesus é isso. Jesus nós fazemos uma associação. Exatamente. A figura do pai nos ajuda a entender agora, o Abba Pai. Da minha mãe, você perguntou. Minha mãe firme, como uma mestra dentro de casa. Ela foi uma mulher de muita dedicação ao lar, aos filhos, temperamento forte, né? Então, os dois se entendiam nesse ponto. Ele era calmo e tudo isso que eu falei. Ela era firme e ensinadora. Minha filha, é assim, assim e assim que se faz. Me ensinou tudo, me ensinou a cozinhar, me ensinou a ser uma boa dona de casa, zelosa, cuidadosa. Recebia muito bem as pessoas, né? Meu pai era um gentleman, minha mãe, então, nem se fala, né? Então, o que eu poderia falar dos meus pais é o que eu sou hoje. Né? Exatamente. E a nossa mesa foi como nós começamos essa reunião com você hoje. Na nossa mesa a senhora cresceu numa mesa. Eu cresci numa mesa. Alegria. Era na hora do almoço que vocês ficavam juntos? Porque vocês começaram a trabalhar depois de grande? Ou era no café da manhã também, no almoço também? Como é que era? Café da manhã, quem dirigia o culto doméstico era minha mãe, porque meu pai saía mais cedo. Aí tinha uma reunião Tinha uma reunião rápida, a mamãe lia a Bíblia e nós orávamos e cada um ia para o seu lado. O meu pai era à noite, o jantar. Sim, o almoço estava todo mundo reunido. Ninguém começava a comer quando estava todo mundo na mesa. Né? E à noite, todo mundo novamente. E lá no sul é muito frio, no inverno. Então a gente começava o jantar com uma sopa de legumes. Primeiro eu gosto prato de fazer fundo, até hoje. Era o prato raso embaixo, por baixo. O fundo em cima. Quantas vezes eu arrumei a mesa assim para a senhora, com a senhora, né? Exatamente. Bom, mas deixa eu dizer por que eu pedi para a senhora encerrar falando do pai e da mãe. Uma das coisas mais sérias que eu quero deixar gravado nesse podcast, e em algum momento do Eu Me Deixe Curar, com certeza nós vamos tratar, ou falando de das estações, eu não sei, é a nossa identidade. A nossa identidade é formada a partir de outra identidade. E nós estamos vendo hoje uma geração de pessoas perdidas sem saber quem são. E eu tenho certeza que a senhora tem uma identidade muito bem organizada. A senhora é uma mulher muito firme. Engraçado, a senhora tem as duas características, a firmeza da sua mãe e a bondade do seu pai. Quem te vê pensa que não tem muito esse lado da mansidão, mas quem te conhece mais de perto sabe que a senhora tira do seu para dar para os outros. É verdade. Então a senhora tem os dois lados. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. A Bíblia fala, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. A senhora tem a bondade e a severidade. Às vezes, Juliana, os dois lados. A gente fala uma palavra que a pessoa não entende o que a gente está querendo dizer. Eu gosto de chamar a pessoa de novo. Olha, eu vou explicar por que eu estou falando isso. Eu gosto de dar valor às pessoas. Agora, eu fico profundamente ferida quando a pessoa afasta como se não tivesse entendido, ou afasta irada. Não tem importância. Deus ouviu e viu o meu coração. Isso. Mas eu queria muito de ajudar as pessoas. Eu queria concluir colocando dessa forma. Sim. O Eu Me Deixo Curar também cura a identidade. Para mim, nós temos que saber, eu falo isso em vários congressos repetidamente, eu tenho um pai e ele me ama. É verdade. Mas isso só vem a partir de uma identidade curada e alinhada com o Pai do céu. Então, eu estou assim, muito feliz do quanto a senhora falou do seu pai e depois da sua mãe, porque a partir daí a senhora deu a nós direção, voz. Mostrei o caminho. O papai sempre tinha voz, sempre tinha direção, a senhora sempre tinha colo, palavra de sabedoria. Então, e a oração. Então, eu queria concluir só deixando esse desafio, né, que as pessoas que nos assistem decidam buscar e entrar em Deus e decidam proporcionar o ambiente correto no lar e decidam entender a sua identidade.
identidade. Muitos lares têm uma identidade patológica, uma identidade torcida, ou por divórcio dos pais, ou por crises, ou por N situações. Mas tomara que as pessoas, eu quero encerrar dizendo isso, entendam que em qualquer estação, Deus é Deus. Deus está lá, Ele é real. Entra pro teu quarto, fecha a porta, orarás em secreto, e teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Então é isso. E é isso que mais a sua vida me ensinou, que eu tenho um pai e que a hora que eu fecho os olhos, ou mesmo dirigindo, estou de olho aberto, eu começo a falar com ele, eu tenho certeza absoluta que ele me ouve. Ouve e sim. eu aprendi isso com a senhora, mas foi por causa, tá provado aqui agora, a senhora falou muito do seu pai. É verdade. Aqui agora. A senhora falou até um pouco mais dele do que da sua mãe. Ou seja, a sua identidade de filha foi bem definida, mas a senhora me deixou organizar a minha salvação. Amém. E a minha filiação. Então, tomara Amém. que as pessoas, ao nos ouvirem aqui, não só estejam conosco no final do ano no congresso, porque vai ser forte, olha, e eu quero até dizer, mãe, eu tenho certeza que nós vamos ter reunião da madrugada, porque agora eu tô em casa, eu não vou aguentar, toda vez que a gente marca a madrugada, as mulheres vêm com tudo. Outro dia eu lembro, não sei se a senhora acho que não veio da madrugada, mas tinha lá umas 500 ou mais mulheres. Eu lembro. Na madrugada. A senhora Maria Emília. Então pode aguardar que vai ter madrugada na história. Amém. E a gente vai mergulhar na quarta de manhã, pela primeira vez, a pedidos, quarta de manhã, 2 ministrações e à tarde uma é só para pastoras. Ah, tá. A pedido. Aí na quarta noite, que é o dia 15, a gente começa geral para todos e vai 16, 17, 18. De 15 a 18. E a gente mergulha na quarta para sair de lá só no sábado depois do almoço. Amém. É intenso, é forte, é necessário. Amém. A senhora quer encerrar falando alguma coisa sobre o evento, ou sobre a visão, ou o que a senhora quiser? Sim. Eu quero fazer parte desse novo evento, né? Próximo mês de novembro. E eu estou à disposição para qualquer irmã que queira conversar comigo. A senhora vai fazer fila de gente no seu jardim. No meu jardim. Vigia. No meu jardim, sim. Não, vai ter que ter muito pão de queijo. Uma reunião geral, assim, né, da uma mulher. Reunião geral. Eu gosto de falar em geral. Não doida. gosto de ir a conversar, não gosto de microfone. Esse microfone aqui hoje me ouviu esse tempo todo. Mas eu gosto de falar olhando para as pessoas. Já pensou de fazer uma tarde assim, com ela no jardim? Ah, não, mãe, seu jardim vai caber as mulheres. Cabe sim. Eu dou um jeito. Já tá marcado então, hein, mulherada? Aqui, ai, meu Deus, falou, tá decretou. O negócio aqui é rapidinho. Tá bom. Mas foi muito bom estar aqui com você, minha filha. Meu Deus. Minha primogênita. Essa filha que tem me acompanhado todos esses anos. E tem sido muito bom também conversar com ela lá em casa, né? Na intimidade. Tem sido muito bom. Num momento como esse, a gente não pode falar tudo, não dá tempo. Não dá tempo. E não dá para contar. Mas eu creio que a gente tudo. aproveitou bem, a gente faz outros depois, aproveitamos os pontos principais, falamos do evento, falamos da senhora, né? Falamos da visão. A senhora mostrou o texto para mim principal do comportamento da mulher no lar, como deve ser. A senhora falou de luta. Gente, lembra disso? Ela falou meio teatral, né? Luta pela vida, luta pelo casamento. Isso, não é moleza, não. Para levar uma pessoa para o céu, tem que lutar. Força-os a entrar. Uau. E eu tenho que forçar as pessoas a irem para o céu. Muitas vezes eu consegui, outras não. Né? Mas a semente ficou. Pois foi muito bom. Foi muito bom estar aqui, Juliana. Muito bom. Eu agradeço. E me deixa fugir dessa, porque eu não gosto de falar em microfone. Não deixa, não. Mãe, vamos fazer uma oração? Tá bom, vamos orar aqui em nome de Jesus, Pai. Realmente obrigada mesmo pela vida da minha mãe. É como eu chorei no começo, né? A voz dela ecoa nos meus ouvidos. Eu me deixo curar, é uma voz de mãe ecoando, das mais velhas ecoando no ouvido das mais novas e as mais novas das outras mais novas. E isso não para, porque é obedecer a tua palavra.
Pai, obrigada que esse podcast abençoe centenas de milhares e milhares e milhares de mulheres, de jovens e moças por todo o planeta, Amém. No Brasil e fora. Amém, Pai, nós te Senhor. amamos, nós te amamos. Amém, Senhor. Esperamos Amém. a tua volta. Amém, Amamos a tua vinda e queremos aprender a amar muito, muito mais Amém, a tua Senhor. vinda. Queremos Amém. aquela coroa que Paulo diz, a coroa da justiça. Está Amém. preparada, Amém, prometida Senhor. para os que amam a tua vinda. Amém, Senhor. Nós te amamos e amamos a tua vinda. Amém, Jesus. Aleluia, em Muito nome de Jesus. Mãe, obrigada, viu? Amém, um beijo. Foi muito bom estar com você, minha Tamo filha. junta. Tá bom, Até mais. tchau. Ei, você, mulher, amiga, já passou por aquela experiência de, ao conhecer Jesus, viver curas, milagres instantâneos? Porém, em alguns aspectos, precisamos passar por estações para sermos curadas, amadurecermos e vivermos a história do Senhor para as nossas vidas. No 15º Congresso Nacional Eu Me Deixo Curar, conversaremos sobre esses temas. Já convida suas amigas para vivermos juntas essa história. Eu espero vocês nos dias 15 e 18 de novembro, no auditório da MCM em Trindade, Goiás. Nem pense em perder.